ressuscitar. Não é assim que acontece? Quando nós que somos da igreja buscamos ao Senhor, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, a primeira coisa quando acontece um momento difícil na nossa vida, levanta as pessoas para falar: o crente perdeu o emprego. Aleluia. O crente está passando um momento difícil, a bicicleta dele lá está toda ruim e começa a falar. Não foi diferente com a vida de Jó. As coisas mudou, irmão. A roda girou. O homem que estava em cima passou a estar embaixo. A nossa vida, irmãos, é igual a roda gigante. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. Mas nós nunca devemos esquecer que Deus é um Deus que transforma. E agora eu quero falar para os irmãos que a nossa vida, muitas das vezes, nós passamos uma luta, uma provação, irmãos. Não é porque Deus não te ama, não. É porque Deus, Ele precisa amadurecer o povo de Deus. Ele precisa fazer que muitas das vezes, quando Deus te dá um emprego bom, te dá uma vida abençoada, você deixa de orar, você deixa de clamar, você deixa de jejuar. Aí Deus fala: não, meu servo, eu não quero que tu faz isso. Eu vou tirar você de lá para você voltar à sua raiz. Já não assume nada. E a Bíblia relata, querido, que Jó, um homem de Deus, íntegro, reto e fugia da aparência do mal, começou a passar a prova. E o que me chama mais atenção, você pode conferir na sua Bíblia depois, anota, diz a Bíblia lá em Jó, no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, diz a palavra que Jó, irmão, depois de ter passado pelaquela provação, pelaquela luta, pelaquele momento difícil, Jó, ele abre o coração e fala para Deus: olha, antes o meu ouvido ouvia falar de ti, mas hoje te viu meus olhos. Só passou a ver Jesus depois que passou na prova. Deus, vai dar uma subidade. Está aí o motivo, irmão. Por que muitas das vezes nós passamos por muita dificuldade? Não é para que a gente deixe o Senhor, não. É para que nós venhamos ter amadurecimento, mais intimidade com Deus. Porque aquele homem, querido, quando ele passou por aquele momento, por mais que ele era íntegro, reto e fugia da aparência do mal, ele ganhou mais experiência com Deus. Ele ganhou mais intimidade com Deus. E é isso que Deus está, aleluia, quer fazer na tua vida hoje. Deus poderoso. Como eu falei, irmãos, de dependência de Deus, aquela mulher estava na dependência de Deus. Jó também estava na dependência de Deus. Irmãos, o homem que perdeu filho passou aquela luta toda. Agora ele começa a passar pelo problema. Irmãos, quando nós passamos por luta e provação, a primeira coisa que nós procuramos é os nossos amigos. Irmãos, por quê? Nós queremos ouvir uma palavra nesse momento difícil. É para massagear o nosso ego, para nos fortalecer, para que a gente não venha mais desacreditar. E aí entra, eu começo aqui conjecturar nessa noite. Eu imagino Jó deitado e os 3 amigos dele, como diz a Bíblia, entraram para falar com Jó. Eu começo a crer, aleluia, que quando aqueles 3 jovens entram para falar com Jó, os olhos dele brilham, irmãos. O homem que estava só chorando, ele solta aquele sorriso de canto de olho, ele começa a soltar aquele sorriso e fala: eles estão aqui, agora eu vou receber uma palavra amiga, agora eu vou receber uma palavra que vai me levantar e que vai me ajudar. Diz a Bíblia, querido, que aqueles homens, quando entraram, amigo de Jó, ele falou: Jó, sabe por que você está passando por isso? Por causa dos teus próprios pecados. A palavra de ajuda que a pessoa quer receber, ele recebeu crítica. E muitas das vezes, nós pensamos que vamos receber uma palavra amiga e nós recebemos crítica. E Deus permite, irmão, para saber onde está a nossa fé, para saber como é que está a tua intimidade com Deus. Por isso, querido, nós que estamos aqui na casa do Senhor, nós temos que botar o nosso joelho no chão, ter intimidade com
que é casado, que dorme ali, que está com a gente ali, irmãos. Ela vira para a gente e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Meu Deus, a tua cabeça fica numa situação complicada. Sabe por que eu estou falando isso para os irmãos? Que Deus, o que Ele quer falar conosco é para que a gente venha ter dependência de Deus. Muitas das vezes você depende do pastor, da oração dele, e não sei o que, irmão, vem para cá, pastor, não sei o que, irmãos, você é homem, mulher de Deus também. Você tem que passar a ter mais intimidade com Deus a cada dia. Aquela mulher estava passando um momento difícil e ela teve intimidade com Deus. E a Bíblia nos relata também, querido, louvado seja o nome do Senhor. Quero falar também aqui de Moisés, querido. Moisés foi um homem levantado por Deus. E diz a Bíblia, querido, que ele passando um momento difícil, aí o exército do Egito perseguindo aquele homem, ele começa a clamar a Deus no deserto. E Deus fala para ele: Moisés, por que clamas a mim? Aleluia. Aleluia. Por quê? Imagina, Moisés no meio, o exército perseguindo para matar ele, o seu povo, e na frente dele o mar.